Eu vejo muita gente falando, tipo, ah, testei, esse aqui é muito melhor. E a pessoa já parte pra conclusão que é... E, gente, vamos de Q&A? Tem tempo que eu não faço, né? Mas vamos lá, voltando, começando aqui, pergunta do meu xará Leonardo. Próximo Q&A. Xará, obrigado pela ajuda no Apoia-se. Pergunta um pouco mais pessoal. Qual o estilo de música que tem mais detalhes, riqueza, melodia, etc. para aproveitar um bom fone? PS, meu primeiro fone é o Cuba, esperando ansiosamente para janeiro. Que maneiro, cara. Ó, essa é uma pergunta difícil porque eu acho muito subjetiva, né? Certas pessoas podem querer olhar para certas características mais do que para outras. Mas assim, pela sua mensagem, né, você querer um estilo que tem muitos detalhes, tem riqueza, tem melodia, né? Eu penso numa coisa talvez um pouco mais refinada, mais polida. Estilos que eu acho que podem funcionar muito bem para isso. MPB, jazz e um R&B mais tranquilo. Eu acho que são gêneros que o MPB e o jazz, né, normalmente seguem uma linha um pouco mais calma, talvez. O R&B, você muitas vezes tem uma coisa já de eletrônico e tem uma batida mais forte também, o que pode ser muito legal de você escutar num bom fone. Mas eu acho que são 3 gêneros que eu gosto para isso. Um outro que é um pouco diferente, mas que eu uso muito para escutar o equilíbrio tonal, e aí é uma coisa, acho que um pouco diferente do que você perguntou, mas é meio que para eu pegar um fone e pegar a sonoridade dele e entender o quanto que ele tem de grave, médio, agudo e tal. Cara, rock mais pesado, um metal, eu gosto de ouvir para isso. Porque ele te mostra bem, ou então alguma coisa muito bem gravada, tipo o Random Access Memories do Daft Punk. Eu também acho que ele funciona muito bem para isso. Ele tem muita atividade em muitas regiões. É isso, tá? É mais ou menos como eu vejo essa questão. Mas assim, uma coisa que você pode fazer que pode ser interessante existem muitas playlists pela internet meio que focadas nisso, assim, em ser uma playlist de teste de equipamento. No Spotify tem várias, a gente tem uma da Cuba, fica na descrição de todos os vídeos, tem o link ali para uma playlist, pro vídeo, né, na verdade, onde eu apresento a playlist e lá tem um link para a playlist em si, chama Test Drive. E tem várias outras, tá? Se você procurar no Spotify, tipo Audiophile, por exemplo, você já vai achar bastante coisa. E pode ser interessante para você escutar meio que os seus equipamentos numa ótica talvez um pouco diferente que você nunca tenha escutado, né? Com músicas que você não conhece, enfim. E que foram meio que selecionadas para mostrar a qualidade. Próxima pergunta do Eduardo Douglas. Para o próximo Q&A, Léo, qual das assinaturas sonoras da sua lista de progressão por assinatura você acredita que atenderia mais os audiófilos tradicionais, digamos assim? Abraços. Cara, Eduardo, eu ficaria entre duas. Eu acho que duas podem ser... podem estar bem dentro da pegada mais audiófila tradicional. A linha natural, porque, assim, pra mim é que representa uma coisa bem natural mesmo, né, como o nome diz. E o neutro frio, cara, porque eu acho que muitas vezes muita gente no hobby associa, tipo, a qualidade, assim, ao detalhamento, ao refinamento, transparência e tal. Eu acho que a assinatura neutro fria, ela acaba mostrando um pouco mais dessa linha. Então é isso. É claro que você pode achar uma veia, uma vertente da audiofilia que iria pro neutro quente, uma galera bem mais tipo do vinil, do áudio analógico e tal. Mas é isso, assim, se eu fosse dizer, eu diria o natural e o neutro frio. Esse nome. Satanal Cool 666. Para o próximo Q&A. É possível melhorar a tecnicalidade de um fone a partir apenas da equalização? Ou as limitações dessas características são mais de acústica de cada fone? PS, meu nome é Aquiles, estou adorando o Cuba Disco, parabéns pelos trabalhos no canal e na Cuba. Que maneiro, cara, obrigado. Olha, eu acho que assim, em in-ears, em headphones também, até certo ponto, sim, você consegue melhorar bastante tecnicalidade por meio da equalização. Por quê? Em headphones você até tem outros fatores que também são muito determinantes, tipo a angulação do falante, assim, o desenho do gabinete, você tem algumas interferências do fone com a parte externa da orelha pina, né? Então, assim, no caso de um headphone, tem algumas coisas, por exemplo, você não vai conseguir criar a espacialidade de um HD 800 da Sennheiser num outro fone por meio de tecnicalidade. Nesse fone, aquilo ali é resultado de uma acústica absurda que tem tudo a ver com toda a construção do fone. Isso você não vai conseguir. Agora, em in-ears, você pegar resolução, detalhamento e tudo mais, sim, é perfeitamente possível, porque no caso de in-ears, né, na verdade, tudo é uma consequência
do equilíbrio tonal e você mexe no equilíbrio tonal por meio da equalização. Isso não quer dizer que você, na prática, vai conseguir fazer isso, porque tem meio que muitas dificuldades, sabe? Principalmente para você equalizar ali na região dos agudos, né? Porque onde a própria medição é muito complexa. Mas eu diria que você consegue bastante coisa sim com a equalização, tá? É perfeitamente possível você trazer mais detalhe, mais resolução. Por exemplo, se você pegar e aumentar a presença na região dos agudos bem altos, tipo para cima de, sei lá, 5, 6 kHz, você vai conseguir ter uma impressão de muito mais detalhamento que também vai afetar a resolução. Se você pega um fone, por exemplo, que tem muito grave e você joga o grave lá embaixo, né, ou médio grave principalmente, você vai acabar tendo uma sonoridade que é mais aberta, que é arejada. Então, uma coisa está muito intimamente relacionada à outra, tá? Agora, Paulo Escapim. Próximo Q&A. Salve, Léo. Suave? Obrigado pelos vídeos. Venho aqui hoje para dizer que estou incrivelmente feliz em ter seguido seu conselho sobre o Truta Zero Red, teu corretor de zoom aqui. Encaixou perfeitamente com o meu gosto, porém surgiu uma dúvida quando vi alguns reviews. Eu tenho ouvido o mesmo com o DAC relativamente simples, um Hybe FC1, que até onde vi é a mesma coisa que o FC3, porém sem um MQA. Minha dúvida é, o FC1 é capaz de tocar o vermelhinho do amor em sua completude, ou seria melhor um DAC ou fonte mais forte? Grato pela resposta, o FC1 tem 70 mW a 32 ohms. Então, Paulo, seguinte... No caso desse e de praticamente qualquer outro in-ear do mercado, você não vai precisar de nada mais forte do que isso. Pelo contrário, cara, 70 mW para um True Theory Zero Red tá muito mais do que o suficiente. Eu acho que assim, eu vou dizer que não existem in-ears que precisam de amplificação dedicada? Não, tá? Tem uma coisa ou outra, tipo um planar, de repente um pouco mais antigo, que é um pouco mais exigente. Tem os fones uns earbuds da Uin com 300 ohms, por exemplo, que eles vão precisar de amplificação. Mas, cara, é a exceção da exceção da exceção da exceção. Tipo, em 99,9% dos casos com in-ears, cara, nem do dongle você iria precisar. De repente, assim, se você plugar no computador, plugar no celular, já estaria excelente. Já que você tem o dongle, meio que melhor ainda, né? Porque aí você, por exemplo, sei lá, vamos supor que a saída do seu computador tem ruído de fundo, tem um chiado, ou o celular não tem tanta qualidade. Isso pode acontecer. O dongle resolve isso. Mas, assim, as chances são pequenas disso ser necessário, entendeu? Então, relaxa. É um in-ear? Pô, ou você não precisa de dongle, ou se você precisar é porque tem alguma coisa bem errada com o seu notebook ou o seu smartphone, tá? Daniel Mota. Fala, Léo. Para o próximo Q&A, se eu comprar o DAC adaptador KD1 e um disco 2 Pro, consigo ter a mesma assinatura sonora do disco 2 Bluetooth? Vou responder essa. Sim, mas não por causa do KD1, tá? Você consegue porque a assinatura sonora do disco 2 Bluetooth foi meio que alterada via DSP. E eu postei num outro vídeo de Q&A na descrição qual que foi esse perfil exato de equalização. Vou deixar linkado aqui em cima, tá? E isso você pode fazer no seu computador usando um Equalizer APO, que é um aplicativo, um software, né, de equalização system-wide. Isso aqui já vai te dar exatamente o som do disco Bluetooth. Você não precisa do KD1 para isso. Claro, se você tiver uma fonte ruim, como eu falei agora na resposta anterior, o KD1 pode ajudar, mas não é ele que é responsável pela assinatura do disco Bluetooth. Outra pergunta rápida. Há chances da Cuba futuramente abrir uma loja física? Gostaria de conhecer você e o trabalho da sua equipe pessoalmente. Um grande abraço e feliz ano novo a todos da Cuba. Pô, que maneiro, Daniel. Obrigado, cara, pra você também. Cara, por enquanto não, porque meio que o investimento é muito alto para um retorno muito incerto, né? Hoje as coisas são vendidas pela internet, sabe? Então, eu não vou dizer que é impossível, tipo, pode ser que em algum momento a gente faça uma loja física com a ideia de ser tipo uma flagship, assim, para as pessoas que já conheceram a Cuba pela internet irem para conhecer, mas é porque o problema é esse, né? Dificilmente esse investimento se pagaria, né? Porque eu estaria muito regional, entendeu? E não é um tipo de marca, eu acho, né, que vai atrair transeunte, uma pessoa aleatória que tá passando na rua, caramba, quero um fone de ouvido e entra aqui, entendeu? Então, por enquanto, não está nos nossos planos, mas talvez um dia possa acontecer. Isda Tricoso. Belo nome. Para o próximo Q&A. Salve, Léo, tudo bom? Nesse último Q&A, você deu exemplo sobre o qual o impacto seria mais notável, falando de forma diferente, um bom fone com streaming em baixa qualidade ou um fone ok com altíssima qualidade em streaming. Sou uma pessoa comum querendo entrar no hobby, minha dúvida é, para uma pessoa comum que não conhece muito ou quase nada sobre fones de qualidade, tecnicalidades e tal,
seria muito visivelmente notável a diferença entre escutar um 2 e um Blessing 3, por exemplo, um grande abraço. Tem um T13, quero comprar um HT05 ou um FreeBuds Pro 3, tem muita diferença de imediato ou é só notável com o tempo. Não pega nenhum desses, pega um Moondrop Space Travel, porque, quer dizer, eu acho melhor, tá? Não quer dizer que você vai achar, mas eu acho melhor. Agora, respondendo a sua pergunta anterior aqui. Se uma pessoa que está querendo entrar no hobby conseguiria escutar uma diferença notável entre um 2 e um Blessing 3. Cara, é muito difícil responder essa pergunta, porque depende muito de vários fatores, assim. O próprio grau de sensibilidade da pessoa é um desses, mas eu diria que, assim, muita gente, eu vou botar dessa forma, muita gente não vai ouvir uma diferença clara entre eles, né? Ou se escutar vai ser simplesmente uma coisa diferente e não necessariamente vai valer a pena a diferença de preço, assim. Por quê? Eu acho que hoje o tuning, eu acho que já falei sobre isso antes, né? A coisa mais importante, né, pelo menos pra mim, pra muita gente num fone de ouvido, é o tuning, né? É a sonoridade dele, o equilíbrio tonal, de uma forma um pouco mais generalizada. E até alguns anos atrás, você tinha que pagar muito dinheiro para ter um bom tuning. Os fones mais baratos tinham um tuning muito fraco, normalmente, né? E quando você ia para fones mais caros, o que você ia ganhando muitas vezes era melhorias no tuning. Não necessariamente, né? Tinha, cara, muita coisa bizarra, muito cara. Ainda existe, claro, né? Mas hoje muito menos. Mas, assim, eu sinto que hoje não é mais bem assim, né? Hoje você consegue um excelente tuning, exemplo, 2 pagando, pô, R$80, R$100. Em termos de tuning, ele é muito melhor do que, sei lá, cara, meu JH13 Pro, que eu paguei $1.000 em 2010. Então, assim, o que você vai ganhar com um Blessing 3, por exemplo, em relação ao 2 é sim algum grau de equilíbrio tonal, né? São refinamentos, mas a questão é, a gente agora não está partindo de um equilíbrio tonal ruim, né? A gente está partindo de um equilíbrio tonal excelente no 2 e você vai ganhar outras coisas também, né? Que são as tecnicalidades, que sim, são resultado direto, né? No caso de in-ear do tuning, mas que são escutadas de uma forma muitas vezes separada, né? Então, cara, eu acho que vai ter gente que vai notar essas coisas, vai notar essas pequenas diferenças, mas tem gente que não vai notar, entendeu? Que vai falar, pô, isso aqui tá maravilhoso. E sorte da pessoa, tá? Queria eu ser assim. Então, é isso, tá? Eu não consigo garantir, mas eu acho que a melhor forma de colocar vai ter muita gente que não vai escutar a diferença entre eles, né? Uma diferença clara e muito menos achar que vale a pena pagar muito mais num Blessing 3. Shinigami 2021. Ó. Adoro seus vídeos e comprei meu sistema com base nas suas indicações. Mas vendo vídeos seus desde orientação sobre palco sonoro, mitos, etc., notei que apesar de seguir o hobby, você passa a impressão de não ser extremista e fechado em suas opiniões. Pergunta. Levando em conta que cada fone parece ser construído com um objetivo, ou seja, alcançar uma sonoridade, e que isso acaba esbarrando em como cada um ouve e interpreta os sons, é possível ouvir todos os tipos de músicas em um fone barato, equalizando digitalmente sem precisar gastar muito e andar com uma bolsa cheia de fones, cada um para um estilo? O PS aqui, só se puder continuar a atualizar seus vídeos sobre setup barato, ajuda muito, gostaria de expandir para microfones e outros dispositivos. Estou fazendo exatamente isso, espero que você esteja vendo. Mas a sua pergunta, cara, sim, é perfeitamente possível, por quê? Por mais que existam diferentes assinaturas sonoras, né, e que isso, você pode se beneficiar de duas formas disso, né? A primeira é descobrindo qual o seu preferido, ponto. Então, assim, você pode ter um que, beleza, pode ser que não seja o ideal para todos os gêneros que você ouve, mas é um que vai funcionar para todos os gêneros que você ouve. E um outro benefício disso é justamente você poder ter um grupinho de fones para você usar em momentos diferentes. Mas, sim, tipo, não tem nenhum problema. Por exemplo, sei lá, eu vejo como uma pessoa que tem, digamos, um Moondrop 2, né, como eu falei, ou algo como, sei lá, um KZ-S10 Pro X, um KZ-Defy, alguma coisa assim. Cara, por mais que você possa preferir um outro estilo de sonoridade para um outro gênero,
ele pode funcionar muito bem. Então, e talvez você nem precise de equalização nem nada, cara. Então, eu poderia ficar perfeitamente feliz da vida com, sei lá, um HD 600 da Sennheiser. Ou, no caso de um in-ear, com vários que estão aqui para avaliação agora, que estão maravilhosos. O T-Audio Hype 2, acho que quando esse Q&A sair, esse vídeo já vai ter saído. O Yanyin Canon 2, Yanyin Moonlight Ultra. Até fones bem mais simples. Um Softears Studio 4, né, que não é simples, mas enfim. Cara, eu acho que tem vantagens em eu ter outros fones com outras sonoridades. Claro, né, eu gosto disso, é um hobby. Mas se eu não pudesse, eu ia estar muito bem servido com um fone desse pro resto da vida, entendeu? Para ouvir qualquer coisa. Então, e sem equalizar, tá? Sem equalizar. O equalizador pode ser um benefício, mas não é uma coisa necessária. Então, a resposta, em resumo, é sim, perfeitamente possível você ter um único fone e ficar feliz demais. AirPods Pro 2. Se eu tivesse que ficar com ele pro resto da vida, eu ia falar, tá tudo certo. Ia sentir eventualmente falta de ter um negócio mais sofisticado, claro. Mas assim, sei lá, não é necessário, de verdade. É um hobby, né? Então, meu café, é necessário eu ter, moedor com Aeropress, e também tem um V60, e também tem uma Kleb? Não, mas eu gosto de ter, mas se eu... agora você só vai ter Aeropress? Beleza, tô feliz da vida. Próximo aqui, do Logan Santos. Léo, qual a importância dos filtros nos in-ears? Pergunto isso, pois o do meu CCA-CRA aparentemente ficou sujo e eu tirei os dois lados para não ficar um lado mais baixo que o outro. E agora o do meu Tio 2 também sujou um lado com menos de um mês de uso. Então, Logan, eles são importantes por dois motivos. Muitas vezes, não é sempre, eles têm uma influência acústica, tá? Então existem muitos filtros que são colocados cuidadosamente para filtrar alguma frequência, alguma faixa de frequência. Então, existem filtros que têm uma influência na acústica do fone de ouvido. E aí você tirar o filtro pode fazer com que o fone fique, por exemplo, muito estridente, muito agudo, alguma coisa assim. E a outra é justamente na proteção. Então, assim, pensa, o filtro do seu Tio 2 sujou, quer dizer que o filtro embarreirou alguma coisa. Se ele não tivesse ali, essa coisa poderia entrar e eventualmente entupir a saída de um driver, né? Grudar no diafragma de um dinâmico, né? Tampar o bocal de uma armadura balanceada. Então, tipo, eles têm esses dois motivos. Não quer dizer que o fone vai ficar ruim e que ele vai quebrar se você não tiver o filtro. Mas o filtro tem uma razão para estar ali, tá? Então, por exemplo, o Tio 2, ele tem o filtro substituível. Então, olha para isso, cara. De repente, compra ali o bocalzinho para você poder trocar quando isso acontecer. Family Geek. Léo, qual seria o melhor fone para música clássica? Adoro o seu trabalho, futuro dono de um Cuba. Obrigado, cara. Fico feliz. Melhor fone para música clássica que eu já tenho escutado, dois eu acho difícil escolher entre um e outro. Sennheiser HD800S, porque pela espacialidade, que é absurda, e Stax SR009S. Tem o Sennheiser HE1, né, que é o novo Orpheus, também incrível, mas eu acho ele um pouco mais eufônico. Para música clássica, um estilo mais frio funciona bem também. E eu vou jogar um outro aqui, cara, que eu também acho muito interessante, que é o AKG K1000. Antigo pra caramba, né? Já tive fiz um review dele há anos aqui no canal. Dá uma olhada aqui, caso você não tenha visto, mas é um fone estranhíssimo. Também pelo palco sonoro, de uma forma muito diferente do Sennheiser, mas também pelo palco sonoro. Esses são os meus escolhidos para música clássica. Pablo Trindade. Eu percebo uma diferença absurda entre Tidal, Apple Music e Spotify Deezer. Não acredito que eu tenha uma audição diferenciada e suponho que isso esteja relacionado com a conversão do sinal digital para o sinal analógico. Isso é, que de alguma forma os aplicativos interfiram no funcionamento do DAC do dispositivo, o que não significa que um app é melhor que o outro, mas que em determinados dispositivos funcionam melhor do que outros. Eu achei ótimo esse comentário, cara, porque assim, eu achei bem razoável, né? Óbvio, julgando de acordo com as minhas crenças, né? Porque eu acho que é exatamente isso, né? Eu vejo muita gente falando, tipo, testei, esse aqui é muito melhor. E a pessoa já parte para a conclusão que é porque o formato dos arquivos é diferente. Quando você tem uma série de outras variáveis que podem estar influenciando. Então, assim, você escuta uma diferença absurda, o que eu acho? Um primeiro passo para identificar e verificar isso seria um teste cego com casamento de volume. Então, por exemplo, pegar um decibelímetro, garantir que os dois aplicativos têm exatamente o mesmo volume, e fazer um teste cego, por mais que você esteja confiante, a gente se engana muito. Agora, se você fez, né, ou é uma diferença realmente bizarra, tipo entre um fone e outro, aí eu diria que assim, tem algo errado, tem algo que está causando esse problema aí. Pode ser, por exemplo, que algum deles não esteja bem configurado. Então, por exemplo, já usei várias vezes esse exemplo, né, mas um Spotify tem
o volume a normalização de volume ativada por padrão. O Tidal tem ela desativada por padrão. Na prática, pode ser que o Spotify fique mais alto do que o Tidal. Você tem, por exemplo, o fato de masters diferentes serem usadas de vez em quando, né? Pode ser que tenha alguma coisa assim da interação com o seu dispositivo, por exemplo, em computador, não sei se é o Tidal, se é a Qobuz e tal, que faz um bypass de muita coisa do sistema e vai direto na saída. Existem outras explicações, né? Eu acho que o caminho para descobrir o que está causando essa diferença é exatamente o teu. É pensar, tipo, cara, tem alguma outra... Não acho que eu tenho a opção super-humana, né? Que a galera acha. E eu tô interessado em descobrir o que é, né? Tem uma teoria, tem outra. E aí você vai tentando isolar essas variáveis até você chegar naquilo que de fato está causando diferença. É isso, gente. Esse foi o Q&A de hoje. Foram 10 perguntas. Confesso que eu tenho gostado desse formato um pouco mais compacto, que ainda assim deu 20 minutos de vídeo. Mas acaba que eu posso me dedicar um pouco mais às perguntas. Então, façam as perguntas de vocês para o próximo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.